Boa noite. Nós estamos em 2026, dá para acreditar? 2025 passou voando, voando. Foram tantas coisas que aconteceram. Você já deve ter assistido a retrospectiva de 2025, viu quantas coisas, quantas casas, quantas vendas, quantas reformas, quantas decorações. Foi um ano de muito, muito trabalho. E 2026 promete ser da mesma maneira. Nós, aqui do outro lado da câmera, ainda estamos em 2025. Hoje é quarta-feira, dia 31. Nós estamos aqui no escritório. Vamos trabalhar mais um pouco e depois vamos para casa. E hoje, sabe o que aconteceu? Orlando amanheceu com 0 grau. 0 grau do lado de fora. Mas nós temos aquecimento também aqui no escritório. Todos os estabelecimentos têm aquecimento, têm ar-condicionado. Então, por isso que a gente fica assim, com uma roupinha mais leve, tá bom? Então, vamos começar, sem muita demora, depois da vinheta. Então vamos lá, o Vicente já está aqui, o meu chá de frutas vermelhas também. E nós vamos ler a primeira pergunta, porque hoje estou gravando do meu celular, tá bom? Vamos lá. O Deni não pôde vir hoje. Renato, tenho visto algumas propagandas de corretores anunciando oportunidades de compra de casa com down payment baixo, entre 1% e 3%, para pessoas com work permit ou green card. Normalmente, essas ofertas são para casas novas direto com a construtora. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de compra? Considerando que o financiamento acaba sendo de um valor bem maior, mas o down payment é menor. Você acha que vale a pena como oportunidade de parar de pagar aluguel e conquistar a primeira casa própria? A Nath fez essa pergunta. Olha só, Nath, tem muitas coisas para considerar nesse assunto. A primeira coisa é o que eu sempre... essa é a minha opinião, tá bom? O que eu sempre achei... Quando que a pessoa deve sair do aluguel e ela deve ir para casa própria? Eu tenho comigo um cálculo. Então, por exemplo, na hora de você fazer o financiamento, você calcula quanto é o juro da parcela. Que a parcela ela é dividida em escrow. O escrow é 1/12 do IPTU mais 1/12 do seguro. Depois tem o principal, você emprestou 100, então o principal é o 100. Depois tem o juro. Se o juro for maior que o aluguel, então não compensa, né? Se o juro for maior que o aluguel, não compensa. Se a prestação total for igual ao aluguel, aí compensa. Por quê? Porque na prestação você está pagando IPTU e seguro, mais o principal, mais o juro. Agora, vamos supor que você paga 2.500 de aluguel e o juro desse financiamento de 97% ou 99%, o juro vai ser 3.000, então você está rasgando dinheiro no aluguel, você vai rasgar dinheiro no juro. Entendeu? E aí a prestação vai ficar muito alta. O melhor é você conseguir juntar para dar um pouco mais de entrada. Eu sei que tem pessoas que não têm. Agora, coisas a considerar. Financiamento com entrada de 3%, aqui nos Estados Unidos nós chamamos de FHA, First Home Acquisition. É a primeira compra da pessoa. Ah, tem que ser a primeira casa da vida? Não, se você... já comprou uma casa na Flórida, depois você vendeu, depois você ficou mais que 2 anos sem comprar, você pode comprar nesse programa de First Home Acquisition, ou FHA, como nós chamamos. Acontece o seguinte, como o banco vai financiar 97% do valor do imóvel, ele vai cobrar um seguro de mortgage, ou seja, um seguro de financiamento. E esse seguro, ele é alto. Se você der menos que 20%, você obrigatoriamente tem que pagar esse seguro, que nós chamamos de PMI.
Só que para 97%, 3%, então vai ser assim uns 400, talvez $500 só do seguro do financiamento. Então imagina o tamanho dessa prestação. Se você der 1%, eu não sei, eu nunca vi esse negócio de você comprar com 1%. Eu sei que os veteranos podem comprar com 0%. Agora, comprar um imóvel com 1% tem que ver que tipo de financiamento é esse. Porque eu acredito que a maioria dos americanos não se qualificam para comprar uma casa com 1% de entrada. Uma outra coisa que tem que ser considerada é o seguinte: quanto é o seu salário? Somente menos que 40% do salário pode ser usado para prestação. Então, se você vai comprar uma casa que vai financiar inteirinho, tem que ver se essa prestação não vai passar de 40% que você ganha. Então, vamos supor, você ganha 10 mil, que é um salário alto, e 40% é 4 mil. Se essa prestação passar de 4 mil, o banco não vai aprovar. Não vai deixar você fazer. Então, primeiro que esse financiamento é dificílimo de se qualificar. Quem ganha 10 mil por mês não vai dar 1% de entrada. Geralmente a pessoa fez um savings ou fez uma poupança e ela vai dar 10%, 15%, 20%. A minha casa que eu comprei, não essa nova, a casa que eu moro hoje, quando eu comprei com 5%. Eu queria fazer FHA, 3%. Mas o mortgage broker que conversou comigo, ele falou assim: Renato, o seguro de financiamento para 3% é muito alto. Você pode dar 5%, ou seja, 2% a mais, que dava 5 mil mais ou menos? Eu falei, eu posso. Então ele falou, então faz de 5%, porque é muito melhor. E eu financiei 95% da minha casa, dei 5%, ela custou 380, eu lembro que eu dei uns 18, né? Mais ou menos isso, 360, 18, Eu dei uns 18 mil de entrada. E depois eu fui amortizando para dever menos. E hoje nem acredito, né? Que eu comprei uma casa igual a minha por 380 mil. Se bem que eu tive que arrancar tudo de dentro dela, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de gut the place. Tirei tudo e botei lá uns 300 mil para mais. Então, assim, hoje ela vale, mas eu gastei bastante também. Eu tenho ouvido por aí que existe FHA para pessoas sem documentos. Recentemente veio uma pessoa aqui no escritório com problemas de financiamento, queria vender a casa porque não estava conseguindo pagar o financiamento. Quando nós olhamos a situação em que esse casal estava, eles compraram esse FHA com 3% de entrada. Investigando um pouco mais, eu pedi para eles trazerem o contrato, eu li o contrato. Então, assim, é como se fosse um agiota que deu esse dinheiro para eles. O financiamento era por 45 anos, o juro era 10%. E o pior de tudo é que a casa não estava no nome deles. A casa estava no nome da empresa que fez esse empréstimo. E assim, era uma coisa impagável. Eles pagavam 5 e não sei quanto por mês. Já estavam sem pagar há um tempo. Eles não tinham documentos. E ele perguntou para mim o que eu faço. Eu falei assim, você more nessa casa sem pagar o máximo de tempo que você vai conseguir. Porque mesmo que você consiga 50 mil para quitar os atrasados, no seu contrato está escrito que você não pode vender a casa. E no seu contrato também está escrito que você não pode morar na casa. E no seu contrato, não no contrato, mas a HOA, da onde ele comprou, não permite alugar. Então, assim, a corretora, eu sei quem foi a corretora que botou esse casal aí nessa roubada. Olha, é inacreditável como que uma pessoa consegue dormir sabendo que ela pegou o cheque dela da comissão e sabendo que a pessoa ia se ferrar lá na frente. Isso é uma coisa que me tiraria o sono. Jamais eu farei isso com ninguém, entendeu? Então, assim,
tome muito cuidado, não existe FHA para quem não tem documento, tá? Tem pegadinha. Se você falar, mas o contrato estava em inglês, o juiz não quer saber. Estava em inglês, você devia ter traduzido, e você devia ter lido, ou você devia ter pedido para a corretora traduzir para você. Mas se a corretora tivesse explicado para ele, você não pode morar, você não pode alugar e você não pode vender. Você acha que ele tinha comprado? Não tinha comprado, e ela teria perdido a comissão dela. Então, esse é o tiro no pé, né? Você pega um cheque da pessoa, daí a pessoa sai falando mal de você pro resto da vida. Porque você colocou ela numa roubada, numa fria. Então, assim, é muito triste isso. E aí, parece que já passou um ano, eles ainda não estão pagando nada, estão morando lá. Falei, olha, essa casa aqui é uns 3 mil de aluguel. Se você morar um ano, você já tá um ano sem pagar, 36 mil. Se você conseguir ficar mais um ano, mais 36 mil. Esses 50 mil que você deu de entrada, você já pagou, você já recebeu de volta. E como você não tem documentos, não tem como eles cobrarem de você judicialmente. Então, fica lá, tá certo? Vamos para a segunda pergunta. Renato, há algumas casas em que me parece muito difícil colocar uma gaiola sobre a área de lazer. Até porque ela é muito grande e espalhada. A minha pergunta é: quais são as opções viáveis para espantar os mosquitos e outros insetos neste caso? Quem fez a pergunta foi o André. André, não é só mosquito. A gaiola não é só mosquito. Eu acho que uma grande vantagem de você ter a gaiola, ou a screen, ou a tela, é realmente a sujeira que cai na piscina. As folhas, os galhos. Então, assim, você vai ter que limpar esse filtro um dia sim, um dia não. Porque ele entope de folha. Principalmente se agora tem algumas casas em beira de lago assim que não tem nenhuma árvore, né? Mesmo assim, voa folha, voa coisa e a piscina fica suja. Então, eu acho que a primeira vantagem é essa. Se você não tem o que fazer. Eu morei 10 anos na minha casa de downtown, que não tinha gaiola, e tinha várias árvores, inclusive tinha uma árvore que dava uma flor, que parecia um balãozinho, e caía tudo aquilo dentro da piscina, e você não via o fundo da piscina, ficava tudo coberto. E aí eram sacolas, e sacolas, e sacolas para tirar. Sempre dá para colocar uma gaiola. Mesmo que tenha uma árvore muito perto, você corta um pedaço da árvore, um galho da árvore, sempre dá a colocar. Quanto aos mosquitos, existem aqui nas lojas em Orlando uns negócios que você coloca no jardim e ele solta uma frequência, né, de som e eles não se aproximam. Tem também umas velas que você coloca e solta um perfume, uma fumaça que também eles não vêm. Essas são as únicas duas coisas. A outra é você se lambuzar dos pés à cabeça de protetor de mosquito. Como chama? Repelente. Outro dia foi uma risada aqui no escritório, porque o Ronaldo falou assim, não foi o Ronaldo, foi o André. Eu falei assim, cadê o remédio da barata? Eu falei assim, porque a barata tá doente? Não é remédio da barata, é o veneno da barata. Então assim, você se lambuza de repelente, você entra na piscina, você vê assim na superfície da piscina aquele óleo do repelente, depois você tem que tomar banho. Ou, se você não vai entrar na piscina, mas você passou repelente só pra ficar lá fora, você vai entrar, você vai ter que tomar banho, você não vai botar pijama com aquele repelente. Ou dormir na sua cama com aquele repelente que vai ficar fedido. Então eu acho que a melhor opção mesmo é a tela. Nessas casas que não tem árvore nenhum no quintal, muitas pessoas, até muitos brasileiros, não gostam da tela. E a Flórida tem muito vento, tem muita folha, Se é uma casa lá na Califórnia, que é deserto, que não tem árvore, que não tem nada, eu consigo entender uma piscina ficar limpa lá. Mas aqui é uma trabalheira. Depois que a gente colocou aqui na nossa casa. E eu contei aquela história, né? Nós mudamos para casa a primeira noite, chama pool party, uma gritaria lá fora,
Eu vou no meio da noite lá, que eu não conseguia dormir, tinha 35 sapos dentro da piscina. Eu contei, no mínimo. Fora os que estavam no deck, né, na balada lá, e os no jardim. Mas depois que nós espantamos todos eles, como que você espanta ele? Você coloca cloro na água, ele pula, ele não gosta do cloro, ele sai e ele vai procurar outro lugar. Depois que colocou a tela, nunca mais eu consigo ficar sã. Tá bom, André? Obrigado. E você que está assistindo aí do Brasil ou do mundo inteiro, me conta nos comentários de onde você está assistindo. E você tem uma receita de família ou sabe alguma coisa que espanta mosquitos? Fala aí que eu vou adorar ler, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Terceira pergunta, Renato. Eu gostaria de saber como você realiza o seu pós-venda. Fernando Paiva. Ah, Fernando, o pós-venda. Fernando, pós-venda dá mais trabalho do que a venda. Pra você ter uma ideia, eu tenho clientes que eu já vendi assim há mais de 10 anos que ainda nos pedem ajuda para isso, para aquilo, para aquilo. E é claro que a gente ajuda, né? Ah, mas ele não vai comprar mais nada. Seria bom se ele comprasse alguma coisa, ou se ele vendesse as coisas que ele tem para comprar outras. Seria muito melhor. Eu sou contra vender, tá? Vender para pôr dinheiro no banco, não. Você vende e compra outro. Ou compra sem vender, que é melhor ainda. Mas, logo, a gente tem uma equipe aqui no escritório. Então, logo após a venda, tem vários passos que tem que ser tomados. Eu já vi clientes... histórias tristes, assim, de clientes que fizeram reunião comigo, que viram casa comigo, compraram com outro corretor, aí o corretor pegou o cheque dele lá no dia do closing e não atende mais o telefone, sumiu. E aí a pessoa liga para nós para ajudar, isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo, e aí eu faço o quê? Eu falo para ele, se vira, você escolheu aquele corretor, ele tem que ajudar você, ou você contrata uma assessoria. Porque depois que vende o imóvel, tem que ajustar, se tiver um condomínio, tem que fazer toda a papelada do condomínio e acertar as contas correntes para débito automático. Tem que ligar a água do imóvel, tem que ligar a luz do imóvel, tem que ligar a internet do imóvel, tem que ajudar o proprietário a pegar cartão de piscina, se tiver piscina no condomínio. Depois ele fala, olha, quebrou a lava-louça, o que eu faço? Olha, apareceu isso na casa, o que eu faço? Olha, caiu uma árvore. Então, assim, a gente tem uma equipe aqui que vai ajudando a pessoa até ela ficar autossuficiente. Que demora uns 6 meses. Uns 6 meses para a pessoa não precisar mais. Aí ela aprendeu tudo, entendeu? Agora, se ela está no Brasil, aí é eterno. Então, é um pós-venda eterno. Até a pessoa não ter mais a propriedade. Tá bom, Fernando? Obrigado da sua pergunta. Número 4. E última, porque nós já respondemos muitas perguntas. Você assiste o canal, você viu. Teve 11, 12 num dia aí, mais 8 no outro dia aí. Tem pergunta que não acaba mais. O povo é muito curioso. Renato, inicialmente gostaria de te agradecer por esse quadro. Aprendi e continuo aprendendo muito com ele. Ah, muito obrigado, Jamile. Fico contente que você está aprendendo. Eu também aprendo todo dia, não pense que eu sei tudo, não. A minha pergunta é, como equilibrar funcionalidade e estética em casas de temporada na Flórida? Eu vou falar no geral, tá bom? Como equilibrar a funcionalidade e a estética. Nas casas de temporada, o que acontece na casa de temporada é que a casa de temporada ela é escolhida pela internet, né? Ela é escolhida pela tela do computador. Para que ela seja atraente, ela tem que parecer o melhor possível. Ela tem que ser a casa mais bonita. Porque as casas não vou falar feias, as casas menos bonitas, elas vão ficando para o final. Se é que alugam. Então, por exemplo, quando você compra uma casa de temporada, pode ser, a não ser que você tenha
um extremo bom gosto e um extremo conhecimento e já fez muitas vezes, você tem que dar na mão de um profissional fazer. Porque ele sabe aonde vai tirar a foto, qual vai ser a parede principal e essas coisas para que a casa tenha sucesso de locação. Se a pessoa não tem experiência, mas ela gosta de decoração, porque eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Achar que tem bom gosto e gostar de decoração, todo mundo acha, tá? Mas não é impossível que 100% dos bilhões de humanos tenham um bom gosto nesse planeta, porque a gente vê cada coisa. Então, assim, a menos que você saiba fazer, já fez muitas vezes, tem muito bom gosto e queira fazer sozinho, dá na mão de profissional para ele fazer. Tem coisas que, por exemplo, na casa de temporada, não pode ter mesa de vidro, não pode ter mesa de canto de vidro, não pode ter canto vivo que machuca. A piscina tem que ter aquela tela para a criança não cair, não se afogar. Tem que ter algumas coisas, é uma lista de coisas que nós temos que olhar. Não pode ter objetos de vidro nas mesas baixas que as crianças podem alcançar e quebrar e se cortar, entendeu? Porque isso tudo pode virar processo contra o proprietário. Mas geralmente dá para aliar a estética com a funcionalidade. Agora, num design geral, a primeira coisa que a gente olha é a segurança, tá? O design são 3 pontos. O primeiro que você tem que estar preocupado é a segurança. Ai, mas aquela escada é linda sem corrimão. Mas se a pessoa tropeçar na escada, não tem aonde ela pegar para que ela não se desmorone lá para baixo, entendeu? Então não pode. Depois da segurança tem a funcionalidade. Então tem que ter a funcionalidade. E por último é a estética. A estética você faz aquilo que é seguro e funcional. Então, por exemplo, tem que ter a circulação, né? O canto vivo, o degrau, entendeu? O desnível de piso. Se ele é um degrau inteiro, a pessoa vê e ela vai. Mas se ele é pequenininho assim, a pessoa tropeça e ela cai de cara. Principalmente pessoas de idade. Então, a primeira coisa que tem que ser olhada... Então, quando eu faço um projeto, a primeira coisa eu vejo... Tem alguma coisa perigosa aqui? Nós estamos fazendo agora uma casa enorme. Então, assim, tem alguma coisa perigosa? Existe algum ponto aqui perigoso? Não tem nada perigoso, tá tudo seguro. Funcionalidade. Por exemplo, essa casa que nós pegamos tem uma cozinha no meio da casa que é escura. Eu já movi a cozinha lá pro fundo onde tem janela. Só que é uma parede octagonal, né? Não, ela é sextavada, né? Porque são 3, 2 assim e 1 assim. Então eu vou colocar a pia ali. Só que se eu coloco a pia lá e a janela lá na frente, não tem como chegar lá, a não ser que a pessoa tenha 2,3 metros de altura igual a lã, ele vai com o braço dele e limpa lá no fundo. Mas se é uma pessoa normal, não vai conseguir. Daí vai ter que pegar uma escada, vai ter que subir naquele balcão. Aí a coisa começa a ficar perigosa. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que diminuir o gabinete do lado para que essa pia, essa lava-louça e esse lixo conseguisse chegar para trás para que desse para uma pessoa, o braço esticado, limpar lá no fundo. Isso é funcionalidade. Ela está acima da estética, entendeu? Mas vai ficar sem 2 gabinetes? Vai, nós vamos colocar 2 painéis falsos que parecem gabinete, mas para que seja funcional e mais seguro, esse é o preço que a gente tem que pagar, tá? Esse é só um exemplo. E outras coisas também. Eu vejo arquitetos colocando assim uma bancada flutuante e um espelho de parede no banheiro, né? Você olha no Instagram, ai que coisa linda. Você olha na revista, ai que coisa maravilhosa, mas vai viver lá para você ver. Não é funcional. Você tem que ter gaveta, porque a gente tem no banheiro uma infinidade de tralha.
entendeu? Você tem que pendurar a toalha, você tem que pendurar a toalha de mão, você tem que ter uma bancada para você colocar as coisas e depois fica, quando você vê que a pessoa tá morando num lugar que tem uma pia dessa, fica toda aquela tralha em cima da pia. Aí, estragou, né? Uma pessoa vai mostrar a casa de uma pessoa, um amigo seu vai lá, tal. Onde você vai pegar uma caixa de papelão, enfiar tudo lá dentro, deixar igual do Instagram? E a hora que ela for embora, você bota tudo de novo na pia? Não tem sentido, né? Então eu vejo que alguns arquitetos, eles colocam a estética na frente da funcionalidade. Então, um lavabo, tudo bem. Um lavabo, ele tem a pia, ele tem um sabãozinho e ele tem uma toalha. Aí pode ser uma pia flutuante com... E vou te falar uma coisa, aqui nos Estados Unidos é até difícil você achar o sifão metálico. Eu já vi pia flutuante aí de arquiteto que fez com o sifão de plástico. Então, assim, e aí aonde vai guardar papel higiênico? Aonde vai guardar outras coisas? Então tem que pensar em todas essas coisas. Por exemplo, nessa pia que eu tô fazendo, eu não posso fazer a pia lá e o lixo lá atrás, né? Tem que ser assim, qual que é a sequência que você faz? Você tira o excesso do prato. Você passa, enxága na água para tirar aquele grãozinho de arroz que não saiu, aquele que ficou ali grudadinho. Você passa na água e você põe na lava-louça. Então tem que ser um do lado do outro. Se eu não conseguisse fazer um do lado do outro, eu teria que fazer, mas eu não posso colocar um lixo lá no fundo. Ou, por exemplo, eu fiz um coffee bar, vai ter um coffee bar nessa casa. Um coffee bar lá não sei aonde, mas não tem água. Aí a pessoa tem que vir com a caneca da cafeteira, passar aquela ilha de 5 pés e lá encher e vir com ela até lá e botar não sei o que. Daí chega lá, vai trocar o café, vai fazer um café novo, pega o filtro mas não tem lixo. Aí vai lá de volta lá Então assim, tudo tem que ser pensado. Ah, mas ia ficar tão bonito se fosse... Mas tem que ter. É coffee bar, tem que ter lixo, tem que ter água. Aí tem que ter tomada. Então, assim, a funcionalidade tem que vir primeiro, daí depois você vê a estética. Depois que você terminou, daí você fala, então aqui vai ficar legal um bozerie, vai ficar legal um papel de parede. Para iluminar esse balcão, vou colocar 2 pontos aqui de luz. Aqui desse lado eu vou fazer uma estante toda de livros. E para iluminar essa estante, eu vou colocar essa fileira de luzes aqui virada para lá. E aí você vai na estética e tal. Por isso que quando os clientes falam assim, você faz um projeto pronto, quando que o projeto todinho vai estar pronto? É difícil porque o jeito que eu trabalho, que a minha mente funciona, eu tento fazer quase tudo que eu consigo de uma vez. Mas à medida que eu vou indo na obra, eu vou olhando como que a luz entra, como que acontece isso, como que acontece aquilo. E eu vou fazendo algumas escolhas a mais. Por exemplo, outro dia eu tinha escolhido uma sala branca, tal, ia ficar bem bonita. E aí eu fui lá na obra e eu vi que tinha um baita de um gramado assim do lado da janela. Então sabe o que vai acontecer com essa parede branca? Ela vai ficar verde. Porque o sol bate, ele reflete e reflete na parede. E a única maneira dessa parede não ficar verde é você pintar ela de cinza. É lógico, você pode pintar ela de laranja, de amarelo, de vermelho, ela não vai ficar verde. Mas um cinza clarinho corta esse verde do reflexo. Então essas são coisas que à medida que eu vou na obra, eu vou olhando e a estética vai ficando melhor. Você viu naquele vídeo da casa do Alan? Na véspera eu olhei para aquela parede e falei, tá me incomodando, precisa de alguma coisa. Thiago, vem fazer uma moldura aqui na parede para mim. Ele foi lá e fez. Então a estética é por último. Tá? Por último que a gente coloca a cereja no bolo. Mas dá para 80% do projeto ficar pronto antes. Mas assim, por causa da correria também, a gente acaba deixando meio mais para frente. Mas fazendo layout, colocando as coisas nos seus lugares, respeitando as circulações, aí a gente começa a olhar para as paredes e falar, aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer aquilo. Tá bom? Olha, excelente a sua pergunta, viu, Jamília? A Jamília é de Tubarão, Santa Catarina. Queria mandar um beijo para todo o pessoal de Tubarão e Santa Catarina. E aproveitar
para perguntar se tem alguém de Santa Catarina para deixar nos comentários. Se você é de Santa Catarina, escreve aí, eu sou de Santa Catarina. Eu não sei se pode colocar emoticon ou figurinha no comentário do YouTube, pode? Pode. Põe assim, põe aquele menininho assim, ó. Tá bom? Muito obrigado de você ter assistido. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. Saiba que nós temos 104 vídeos para gravar esse ano. Porque são 52 semanas, 2 vídeos por semana. Então são 104 vídeos. E o canal tem por volta de 400 vídeos gravados. Então tem muito trabalho em 2026. Mas eu agradeço muito de você nos ter acompanhado em 2025. E eu espero que você também nos acompanhe em 2026. Tem muita novidade, tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para aprender. E eu vou com certeza aprender junto com vocês. E se você chegou até aqui e não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Não custa nada e ajuda o nosso canal. Então eu vejo vocês agora na quinta-feira, às 18 horas de Brasília. Tá certo? Um grande abraço, vejo vocês lá. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.